Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, o capítulo 5. Um texto muito conhecido, mas tem revelação para as nossas vidas nessa noite. Lucas, o capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas, ou pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Meu Senhor e meu Rei, declaro a minha dependência ao teu Espírito. Vem, Senhor, com o som de muitas águas e nos lava, nos leva para junto dos teus rios. Queremos viver a tua vontade, que a tua palavra encontre um lugar em nós. Nós preparamos um ambiente para que o Senhor tenha liberdade. Queremos ser tocados em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, em nosso corpo. Fica à vontade entre nós, o culto é para ti. Seja adorado em nome de Jesus. Amém. Um texto muito conhecido, creio que todos aqui já ouviram mensagem sobre ele. O texto onde fala do momento em que Jesus, ele pede para Pedro o seu barco. Aqui já daria uma mensagem. Se você colocar no lugar do barco a sua vida, Jesus estava pedindo para Pedro muito mais do que uma estrutura física. Ele estava pedindo para Pedro a sua vida. E o texto diz que quando Jesus entra no barco de Pedro e começa a ensinar, as multidões recebem aquilo que vieram buscar. Acaba o culto e Pedro continua na mesma situação, porque o texto diz que ele está voltando de uma pesca frustrada. Existe um antes e um depois. O antes é um Pedro que estava lavando as suas redes.
Até o momento que Jesus entra em cena e pede o seu barco. E Jesus está usando o seu barco para abençoar vidas. Ou seja, Jesus está pedindo a sua vida para abençoar outras vidas. Pegou isso? Aleluia! Mas as pessoas foram abençoadas e Pedro continua na mesma situação. Ainda está à sua frente uma pesca falida. E o texto diz que Jesus manda com que ele entrasse com seu barco em águas mais profundas, para que ele pudesse ver coisas que a multidão não podia ver. Queridos, Jesus nessa noite está pedindo para entrar no teu barco. E não é só para te abençoar, porque você já foi abençoado. É muito mais do que isso. É para te levar a águas profundas, em um ambiente de revelação, onde as nossas frustrações, onde as nossas decepções serão curadas. Um homem que está desiludido, olhando para a sua rede, ao invés de ter peixe, tem lixo. Mas ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Quem somos nós? Pedra de tropeço ou pedra de edificação? Pedro significa pedra, uma pequena pedra. E nós, como pedras vivas, estamos sendo construídos dia a dia o templo do Senhor. Sabe, nos relacionamentos, nós somos moldados. É o que eu digo sempre, é pedra com pedra, fazendo com que a faísca seja vista, quebrando algumas coisas em nós, que nós somos moldados. Comunhão é isso. As nossas atitudes irão determinar que tipo de pedra nós somos. As nossas práticas, a forma de como nós conduzimos a nossa vida. A pedra de tropeço é aquele que quer te impedir de cumprir o propósito. Pedra de tropeço é aquele que quer impedir você de ir para a cruz. Nós falamos muitas coisas, mas o nosso coração às vezes está totalmente desviado do propósito. Sabe por quê, queridos? Porque a gente fala bênção hoje e amanhã a gente está maldizendo. Não é assim? Só que não pode haver um trânsito entre o santo e o profano. Ou eu sou santo ou eu sou profano. Mas a gente quer a dualidade, esse é o problema. O dualismo grego, que eu posso transitar em duas medidas. Deus está separando um povo que busca a santidade nele, busca ser santo como ele é santo. Não dá para uma boca falar maldições e bênção. Não tem como de uma boca jorrar duas fontes, ou é água salgada ou é doce. Nós precisamos tomarmos decisão. Porque declaramos: eu sou filho de Deus, mas você sabe o que é ser filho de Deus? A pedra de tropeço é aquele que quer tocar e fazer o afago da alma. Não, você é coitadinho. Não, por que isso está acontecendo contigo? Mas você não é filho de Deus. Chegou o momento em que Pedro foi uma pedra de tropeço. Jesus começa a falar que em pouco tempo não estaria mais com os discípulos, que seria morto. Sabe o que Pedro disse? Tenha piedade de ti, Senhor, isso não pode acontecer contigo. E sabe o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra
de tropeço. Mas pasmem, antes um pouco ele estava tendo a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba que nós estamos transitando entre duas coisas. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Queridos, o nosso alvo é a cruz, e eu estou crucificado com Cristo. O nosso chamado é para estar com Ele crucificado, é fazer com que as paixões morram todos os dias, que as minhas vontades sejam sucumbidas à glória de Deus, e que eu possa olhar e cada dia me tornar mais parecido com meu Senhor, porque só quem pode ressuscitar com Cristo é quem foi crucificado com Ele. Você entende isso? São as nossas práticas que irão denunciar quem somos, que qualidade de pedra nós somos. A pedra de edificação é aquela que coloca um fundamento, é aquela que tem a revelação do Pai. E fundamento ninguém enxerga. Você não enxerga um fundamento de um prédio, mas se ele não estiver ali, nada do que foi levantado vai permanecer, porque tudo só pode viver por meio de algo que sustenta. O Senhor chamou a igreja para ser pedra de edificação, sobre qual coisas são construídas em nós e sobre nós. Aleluia! Então tudo aquilo que você está enfrentando hoje, algumas debilidades que você olha e diz: Senhor, eu não consigo. Deus está dizendo: você foi chamado para ser uma pedra de edificação. Se coloque na minha vontade e veja o que vou fazer. É a minha graça sobre você, é o meu poder sobre você. Não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu. Ei, Pedrão, não é você que é o grande pescador, porque você está voltando sem nada. Não é você que conhece as marés e sabe onde estão os cardumes. Deus está dizendo nessa noite: tudo aquilo que nós temos aprendido como conhecimento, se não for carregado de revelação antes, é lixo. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ter conhecimento? Você pode estudar tudo o que você quiser, mas quando a glória de Deus vem, que ministra Ele, se o teu coração não estiver ligado ao dele, acabou, querido. É só uma palestra, é só palavras jogadas ao vento. O tropeço, a pedra de tropeço, é aquele que quer ser o alvo, aquele que acha que tudo gira em torno dele, que as pessoas têm que sempre servi-lo. Mas o nosso chamado é para servir. A nossa mente ainda está em me dá. E o Senhor está dizendo: se ofereça como sacrifício vivo, se ofereça. A pedra de tropeço se coloca como vítima na situação e parece que tudo conspira contra ela. Você viu o que aconteceu? Coitado de mim. É aquela pessoa que você conta uma coisa, ela já vem dizendo: mas a minha é pior. Você conhece alguém assim? Você diz: olha, aconteceu tal coisa, mas tu não sabe o que aconteceu comigo. Por quê? Ela está saindo do centro, e quando ela sai do centro, ela fica... ela precisa voltar, então ela até inventa uma história que nem existe para poder voltar para esse lugar, porque vítima é ela, não é você. Nós precisamos ser a referência que aponta o alvo. Eu vou falar de novo. Nós fomos chamados para sermos a referência que aponta o alvo. É como João Batista. Ele foi chamado para preparar o caminho. Ele foi chamado para ser passagem, não para ser o alvo. Quando Jesus entra no cenário, o que ele faz? Ele aponta para onde? Para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele sai de cena, porque as pessoas já foram dirigidas para o alvo. Ei, nós não somos o centro de nada, Ele é o centro, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que são as tuas dificuldades para o teu Deus?
Por que você te queixa? Vai para o joelho. A gente gasta tanto tempo querendo resolver demandas que não cabe a nós, e Deus está dizendo: meu filho, eu preciso voltar a ser o centro, eu preciso voltar a ser a tua prioridade. Alvo significa destino final. Destino final. Nós fomos chamados para apontar o Cordeiro. As pessoas que caminham conosco precisam entender para onde nós estamos indo. Jesus está passando e a gente está dizendo: olha o Cordeiro. O Cordeiro me tocou e agora eu estou apontando para que você seja tocado por Ele. A referência é estar em um lugar específico para que as pessoas não se percam. Perceba que quando você está dirigindo, ou quando você está indo para um lugar que você não sabe muito bem para onde é, você sempre pede o quê? Uma referência. Porque aquela referência vai ser um balizador de direção. A partir daquela referência, vai te nortear se você está no caminho ou não. A igreja foi chamada para ser referência. Você foi chamado para ser uma referência. É onde as pessoas chegarão até você, irão passar, irão perceber se estão ou não no caminho. Aleluia! Elas precisam olhar para você e ver em você uma referência que transmite e que revela o céu. O Senhor, Ele não responde somente perguntas, Ele responde respostas. Quando você se torna resposta na vida de alguém, as coisas começam a mudar e você tem respostas às tuas perguntas. Você pegou isso? Você consegue entender isso? É mais do que eu querer ser respondido, é eu me tornar referência para outras pessoas, porque referência não muda, ela está no mesmo lugar, apontando para o alvo, apontando para um destino. Porque se a referência sair, todas aquelas pessoas que precisam dessa referência vão se perder. Por isso, quando alguém peca e exerce um chamado de liderança, pessoas também perdem a direção. Sim, porque essa pessoa era a referência. E agora a referência não está mais naquele lugar onde pontua se ela está certa ou não, se ela está no caminho ou não. Por isso nós vemos uma geração que está se perdendo, porque nós deixamos de ser a referência. Nós queremos nos colocar como alvo, queremos ter as nossas vidas solucionadas. Venha a mim, o teu reino nada. E por isso pessoas estão procurando: cadê a referência? Cadê a igreja? Eu quero saber se eu estou no caminho ou não. Pessoas estão se perdendo porque nós saímos do nosso lugar, da nossa posição. A palavra do Senhor diz que existe uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? Os filhos se colocando no seu devido lugar, como referência, apontando o Cordeiro, dizendo: ei, você precisa conhecer o que eu conheci, você precisa provar do que eu estou provando. Isso é apontar o Cordeiro. Quando a casa estiver em guerra, é para a sua casa que as pessoas precisam ir buscar paz. Pastor, mas a minha casa também está em guerra. Então você não é referência. Deus te colocou naquele lugar, naquele bairro, naquela vizinhança, para que você pudesse ser a referência. Para que no momento do caos as pessoas possam buscar. Eles irão dizer: aqui tem uma família que é diferente. Nós estamos perdidos aqui e nós precisamos passar por eles. Eles são um ponto de referência para apontar o nosso destino. Então, queridos, não adianta vir ao culto e continuar achando que tudo é para nós. Se a nossa mentalidade não for de doação, a gente fica sempre como um mendigo, com as mãos estendidas, esperando alguma coisa, sendo que nós já somos herdeiros de tudo. Não peça para Deus o que já é teu por direito, já é teu. Então, por favor, não faça campanha para ter
o que você já tem. O que precisa é acessar, é sair de ser um tropeço e passar a ser uma edificação. Aleluia! Oh, aleluia! Porque pessoas de guerra não acabam com a guerra. São homens de paz que colocam fim na guerra. Porque eles estão revelando o príncipe da paz. É ele que muda as estações, é ele que muda realidades. Os vales nos tratam assim como os montes. Tem coisas que nós iremos receber nos montes, que não iremos receber nos vales. Mas tem coisas que Deus vai preparar nos vales, que nós não teremos nos montes. Por quê? Existem momentos que nós precisamos perder a casca. E a casca não é perdida nos montes, é nos vales. E tem momentos que nós precisamos, depois que Deus nos coloca coisas grandes nos montes, a gente sujeitar tudo e entregar a Ele novamente. Primeiro Deus, Ele te abençoa, depois Ele faz você frutificar, depois Ele multiplica o que Ele frutificou, para que você depois sujeite tudo à vontade dEle. Esse é o ciclo. Se nós entendermos isso, a nossa vida muda. O Evangelho não é uma história da carochinha. O Evangelho é poder de Deus, queridos. Mas quando a gente está no vale, e chega alguém e diz: ora, porque eu estou passando um momento muito difícil, uma tribulação na questão financeira, ora para que Deus me abençoe. Você ora, Deus te dá orientação, direção, e essa pessoa alcança sucesso, muda de vida. Mas você olha para a sua conta e está negativa. Como explica isso? Eu oro para alguém numa situação que eu também estou enfrentando, ela tem as coisas e eu ainda não recebi. Ou alguém chega para você e pede oração por uma enfermidade, você ora, a pessoa ela é curada, mas você também está precisando, você está enfermo. Como explica isso? Nós somos passagem. As pessoas passam por nós e precisam encontrar em nós vida, cura, libertação. Aleluia! É apesar de nós. Esse período é chamado de período de noite. Noite não é somente 12 horas sem sol. Noite é um período que nós passamos. Assim como Pedro, o texto diz que ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. Nós temos uma noite preparada. O momento onde a gente clama e parece que nada acontece. Um período chamado noite. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, período, mas a alegria vem pela manhã. Eu vejo dois tempos. Um tempo que Deus prepara na noite, na escuridão, onde você não tem segurança de nada, onde você vai aprender a depender somente dEle. E tem um momento onde o sol nasce, o sol da justiça nasce, trazendo esperança. O choro pode durar um período de dificuldade, mas a alegria vem pela manhã. Não vai durar o tempo todo. São tempos que nós precisamos discernir. Lavar as redes depois de não pegar nada deve ser frustrante. Já tentou se colocar nesse lugar? Você ser um pescador, tem uma companhia de pesca, investe, é tempo, é recurso, é pessoas que trabalham, você tem as habilidades necessárias, vai para o mar, mas volta sem nada. Uma pesca frustrada e falida. Era assim que estava a pesca
de Pedro. Eles estavam lavando as redes. Diga comigo, eu preciso lavar as redes. Porque quando eu lavo as redes, eu estou tirando o lixo. Perceba que Jesus, ele pediu para usar o barco de Pedro, não foi por coincidência. É porque encontrou um homem, mesmo frustrado, decepcionado, mas não um homem que estava desistindo, ele estava voltando a lavar as suas redes, retirando o lixo, para se preparar para o dia seguinte. Você pegou isso? Ainda que você tenha voltado de uma pescaria frustrada, Deus está dizendo, lave as suas redes, tira o lixo, porque quem tira o lixo somos nós. Não terceirize aquilo que você precisa fazer. O lixo é você arrancando de dentro, dizendo, Senhor, esse tipo de vício eu não quero mais na minha vida. Esse tipo de prática eu não aceito mais. Essas palavras não podem mais fazer parte do meu vocabulário. Esse tipo de coisa que eu estou vendo, eu não quero mais. É você tirando o lixo. Isso é lavar as suas redes. O problema é que muitos estão desistindo de coisas importantes. Estão estocando as suas redes porque acham que não tem mais sentido continuar. E Deus manda te dizer nessa noite, ainda tem esperança. Se prepare para o próximo dia. Lave as suas redes. Eu aprendo que Jesus só pode fazer algo por quem, mesmo não dando nada certo, ainda está lavando as suas redes, se preparando para a próxima manhã, porque não dá para voltar para o mar com as redes cheias de lixo. Não dá. Rede não é para trazer bola furada, havaiana, aquele monte de lixo, não. Rede é para trazer sustento. Rede é para gerar provisão. E profeticamente, provisão para o reino. Eu estou falando sobre uma geração que está sendo transformada em pescadores de homens, não pescadores de peixe. Se as minhas redes estiverem sujas, como eu posso voltar para o mar? Se as minhas redes não forem lavadas, como eu posso voltar? Porque o lixo fala de uma mentalidade frustrada. Deus, ele transforma a nossa mente no processo de limpeza. É quando a gente olha e vê o lixo e diz, eu não posso mais voltar para o mar dessa maneira. Você não pode mais voltar para casa da mesma maneira, aleluia. Sabe por quê? Porque o que está te esperando amanhã é muito maior do que hoje. A falência não está em não alcançar um objetivo, mas em não se preparar para o dia seguinte. Achamos que a falência é, eu fiz algo que não deu certo, eu abri um negócio, mas esse negócio faliu. Falência tem a ver com coisas, não com você. Você não é falido, aleluia. E por que faliu? Porque o meu coração estava fora da vontade, estava fora do propósito de Deus. E as falências de coisas são pedagógicas para as nossas vidas, porque nos traz de volta ao propósito. Achamos que falência está em não alcançar um objetivo, mas tem a ver com a falta de esperança em não se preparar para o dia seguinte. Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus não quer saber o que não deu certo. Ele só quer saber uma coisa: se você, mesmo decepcionado, decide entregar o barco para Ele. Eu não sei como está teu coração. Talvez frustrado porque as coisas não têm dado certo, porque aquilo que você se propõe a fazer às vezes não tem o êxito que você espera. Mas mesmo dessa maneira,
Decida nessa noite entregar o teu barco a Jesus. Entregar porque a partir da sua vida Ele quer fazer coisas em outras vidas. Porque no reino nós não somos o alvo, nós somos o instrumento. Seja um instrumento, se coloque nesse lugar. O barco foi preciso para abençoar as pessoas, fazer curas. Jesus está dizendo, Pedro, para abençoar as pessoas, eu posso fazer aqui do raso. Imagina a cena, Jesus estava pregando e ensinando. O barco estava um pouco mais afastado da praia, mas estava na beira ainda. E as pessoas estavam vindo receber uma bênção. Não mudou, parece que o mesmo cenário ainda está nesses dias. As pessoas estão vindo para um culto para receber as suas bênçãos e voltar para sua casa com a bênção até domingo que vem, que eu vou tomar minha vitamina, o meu Sadol cristão, para que eu possa ter robustez e aguentar. Ou achamos que a ceia é um alimento que vai fazer com que eu possa chegar até o outro mês. Não entende? Por isso que muitos estão fracos e doentes, porque não discernem o corpo de Cristo. Para abençoar, pode ser do raso. Jesus está dizendo, Pedro, para a multidão eu falo no raso. Você decide se quer juntar-se a esse coro de multidão ou se transformar em um íntimo de Deus. Porque para a multidão, no raso tá bom, tá todo mundo ouvindo. Elas voltam para casa, recebeu a sua bênção, tá tudo certo. Mas Jesus está dizendo, Pedro, está dizendo para a igreja, com você tem que ser mais profundo. Com vocês, já passou o tempo só da bênção. Tem que entrar mais. Eu aprendo algo, para receber as bênçãos, pode ser aí mesmo no raso. E somos nós quem determinamos até onde o Senhor vai conosco. Somos nós quem determinamos. Então se eu estou no nível raso, se eu estou comendo coisas estragadas, é porque é isso que as minhas atitudes denunciam. E é esse lugar que eu quis estar. Agora, quando você tem a revelação, quando você tem a revelação da pessoa de Cristo, queridos, então o nível raso já não dá mais, ficar no meio da multidão já não dá mais. Você precisa ouvir a voz de Jesus dizendo, vem aqui para o fundo, porque o que eu tenho para você são coisas maiores, é algo além. Tem experiências com Jesus que não será revelada no raso, tem que ser no fundo. E quando Pedro chega ao lugar que Jesus havia ordenado, ele estava no lugar certo e lançou as redes. O lugar estava certo, mas as redes não foram capazes de suportar a quantidade de peixes, por isso se rompiam. Pega isso. Você às vezes está no lugar certo, mas não tem as redes certas para aquilo que Deus está liberando. Então não basta somente correr para o profundo. O que nós precisamos é deixar com que Jesus trabalhe em nossas redes. Porque tirar o lixo, lavar as redes, sou eu quem faço. Mas consertar as redes é só Jesus. É só Jesus. Porque rede fala de estrutura. Aleluia. Então, quando você vai para um lugar mais fundo, significa que as revelações que você irá ter são muito maiores. E não adianta você somente estar no lugar mais fundo. Você precisa entregar a sua vida, entregar a sua estrutura para que o Senhor possa consertar a sua rede, fazer com que você tenha sustento para aquilo que virá. Porque tem coisas que nós temos pedido e Deus não dá, porque nós não temos rede para suportar tamanha bênção. Olha o que aconteceu na pescaria maravilhosa. Quando eles ouviram a voz do Senhor, lançaram as redes. A palavra do Senhor diz que era uma enorme quantidade de peixes, ao ponto das redes se romperem. Eles tiveram que chamar os amigos para ajudar, e os barcos estavam quase afundando. Estou falando de estrutura.
Jesus está mexendo na nossa estrutura, Ele está consertando para aquilo que Ele está para depositar é muito grande, porque se você não estiver pronto, queridos, você vai a pique, você afunda, não adianta. Então não entre numa pescaria, não entre em uma pescaria em águas profundas, sem antes saber se você tem rede para suportar. Eu sempre digo aqui que o Senhor me talhou durante 12 anos, eu achava que eu nunca iria pregar a palavra de Deus, primeiro porque eu era gago, eu não conseguia falar, mas quando o Senhor me levou para um lugar, onde eu saí do meio da multidão e fui para o secreto com Ele, as revelações me fizeram entender que as minhas redes precisavam ser entregues ao Senhor para ser consertada. Eu já tinha lavado. Então 2 processos. Eu lavo as minhas redes, mas quem conserta, quem dá estrutura é o Senhor Jesus. Aleluia! E agora, depois dessa grande pesca, Jesus está mudando a natureza da pescaria de Pedro. O que ele faz? Primeiro, encheu o barco. O que um pescador almeja numa pescaria? Vir com o barco cheio, com as suas redes cheias. O chamado de Jesus vai contra realidades humanas. Seria muito fácil chamar Pedro, Tiago e João depois de uma pesca frustrada. Mas sabe o que Jesus faz? Primeiro enche o barco deles. E depois diz: vem e me segue. É isso que Deus faz conosco. Ele enche o teu barco para saber se de fato Ele é a tua prioridade. Para saber se você vai ficar ligado ao peixe ou se você vai segui-lo. Então Jesus chamou: vem e segue. E a Bíblia diz que eles largaram os seus barcos na praia, renunciaram a tudo e seguiram a Jesus. A natureza agora estava mudando, porque eles ouviram algo novo e viram algo novo. E particularmente Pedro recebeu uma nova missão, um novo modelo de pescaria. Jesus disse: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Abandona os peixes. Agora você vai ser pescador no meu reino. Sim. Porque ele pegava o peixe vivo e depois morria. A natureza mudou. Agora ele pega o peixe morto e na sua mão, pelo poder do Evangelho, vive. É isso que a igreja foi chamada para fazer. Aleluia! Você pega aquela pessoa que estava morta no seu espírito e você prega o Evangelho, e na sua mão agora essa pessoa vive. Ela ressuscita em Cristo. É isso, a pescaria dos pescadores de homens. Você pode se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia!